E se a gente pegasse uma das mentes mais afiadas do século XXI e colocasse ela num mapa moral de 700 anos atrás? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Um exercício intelectual fascinante que joga um pensador moderno bem no meio do inferno de Dante. É uma mistura do contemporâneo com o medieval de um jeito que, olha, é totalmente inesperado. A pergunta central dessa nossa análise é exatamente essa. Como é que Dante Alighieri, o arquiteto do inferno na literatura, um cara que valorizava a ordem, o império, a fé divina, como é que ele olharia para uma figura do nosso tempo que prega justamente o contrário, a ausência total de Estado e uma visão de mundo assim estritamente materialista? Mas antes da gente seguir, um ponto que é crucial. A fonte desse material deixa muito claro que o objetivo aqui não é condenar ninguém. Pelo contrário, o texto se define como uma homenagem carinhosa. A ideia é usar a estrutura do Dante não para julgar, mas para explorar a complexidade e, por que não, a coragem de um pensador contemporâneo. Certo, então vamos ao primeiro ponto, o experimento mental em si. Para essa viagem toda fazer sentido, a análise estabelece algumas regras do jogo bem claras. Vamos dar uma olhada em quais são. Basicamente, são 3 premissas essenciais. Primeiro, isso aqui é uma simulação, tá? Não é um decreto espiritual. Segundo, o autor reconhece de forma bem explícita que o trabalho da pessoa em questão é valioso e necessário. E terceiro, para que o cenário funcione, a análise parte do princípio de que a visão materialista de mundo deles se mantém firme até o fim. Agora que a gente já entendeu as regras, vamos conhecer a figura central desse tributo. Quem é, afinal, o evangelista da liberdade que está no centro desse experimento dantesco? A gente está falando de Ricardo Albuquerque, mais conhecido pelo seu pseudônimo na internet, Peter Turguniev. Ele é uma das vozes mais conhecidas e, sem dúvida, mais eloquentes na defesa das ideias libertárias aqui no Brasil. A bagagem intelectual dele é vasta. Engenheiro, advogado, programador, e ele aplica todo esse conhecimento em projetos como o canal Ancapsu e a Visão Libertária, sempre com o foco de ensinar o princípio de não agressão. E olha, ele não é só um teórico, não. O apelido gordo da Ucrânia surgiu depois que ele viajou para uma zona de conflito para investigar os fatos por conta própria, o que mostra um compromisso bem notável com a verdade. E é bem aqui que a análise nos leva ao coração da questão, o choque de mundos. Este é o ponto de colisão fundamental entre a filosofia do personagem e o universo teológico de Dante. Essa afirmação, eu acredito na física, que é atribuída ao Turguniev, é o que a fonte chama de obstáculo metafísico. É basicamente uma declaração de fé inabalável no mundo material, nas leis que a gente pode observar, e uma rejeição total a qualquer tipo de dogma ou elemento sobrenatural. O abismo entre as duas visões é imenso. De um lado, a visão do Turguniev. A consciência é um produto do cérebro que simplesmente se apaga, e a confiança está toda na física. Do outro, a de Dante. A alma é eterna, a física é a linguagem de Deus e o universo é, na sua essência, uma criação espiritual. São mundos fundamentalmente opostos. Aí a fonte introduz o que chama de uma ironia cósmica. É um paradoxo teológico. Mesmo que a pessoa não acredite em um Salvador, a teologia por trás da obra de Dante afirma que o Salvador, ainda assim, acredita nela. É como se fosse uma porta que, segundo essa visão, continua destrancada mesmo que a pessoa insista que a porta nem existe. Bom, então chegamos ao ponto crucial. Diante desse choque de mundos, onde, nesse mapa moral de 700 anos, o autor o posiciona? Vamos ao veredito dessa simulação? Na lógica de Dante, que prezava a unidade do império, pregar a secessão e o fim do Estado seria um cisma político. Por isso, a classificação como semeador de discórdia, com lugar reservado lá no 8º círculo, nona vala. É um crime contra a unidade do corpo social, entende? Só que aqui vem a grande virada da homenagem. O autor ressignifica o local. Para o Turgenev não seria um lugar de punição, mas um bunker da resistência. Um lugar para aqueles que, por uma questão de princípio, se opõem e dividem o que consideram uma ordem injusta ou tirânica. E qual seria a punição? É aqui que a homenagem fica ainda mais criativa. A pena é totalmente personalizada e, como a fonte aponta, cheia de uma ironia, assim, bem afetuosa. Isso aqui é simplesmente brilhante.
Primeiro, o algoz dele não é um demônio clássico, mas sim um auditor da Receita Federal eterna. Segundo, ele é condenado a um trabalho de Sísifo moderno, explicar economia para estatista só para ver um banco central eterno destruir todo o progresso dele, imprimindo mais dinheiro. E, por fim, a punição mais irônica de todas, a própria existência contínua, forçando ele a debater eternamente contra a realidade metafísica que ele sempre negou. Então, resumindo, a gente tem a localização adaptada no oitavo círculo, o choque entre a visão dantesca do cisma e a interpretação libertária da resistência, o obstáculo do materialismo, a esperança teológica que o autor insere e, por fim, a punição perfeitamente irônica. É a síntese de todo o argumento, bem aqui. Com todos esses elementos na mesa, vamos para a conclusão. Como é que o autor amarra tudo isso em uma mensagem final, em um convite? Aqui, a análise faz uma ponte bem inesperada. Ela sugere que a busca libertária por uma ordem social voluntária, sem a coerção do Estado, é, na sua essência, um reflexo secular do ideal teológico do reino dos céus, que seria uma ordem perfeita, baseada no amor e na caridade voluntária. E este é o convite final, expresso na própria linguagem libertária. A sugestão é que, depois de expor as fraudes do Estado e da moeda, restaria uma última a ser desmascarada, a ideia de que a morte é o fim. A fonte conclui apresentando a figura de Cristo como o libertário definitivo, aquele que venceu a tirania final, a tirania da morte. Fica, então, a pergunta final para a gente pensar. Será que o caminho da razão pura, da busca pela liberdade material, pode, de forma paradoxal, levar alguém a se deparar com uma verdade espiritual? É uma reflexão provocadora sobre o surpreendente ponto de encontro entre a lógica e a fé.